Boa tarde a todos, que Jesus os abençoe e que Jesus permita que a nossa tarde aqui junto seja uma tarde maravilhosa, que seja uma tarde em que nós possamos trocar as energias juntos e também as ideias, que vão nos transformar, que vão ajudar aí no nosso processo de transformação espiritual. Meu desejo, então, é que todos nós que estamos aqui presentes estejamos bem, assim como aqueles que estão nos seus lares nos acompanhando através do Wi-Fi. O tema de hoje, desapego, é um tema que tem muito a ver com isso que eu estou falando, do nosso desenvolvimento espiritual. Porque nós, como espíritos encarnados, não podemos ficar muito apegado a coisas materiais, principalmente as que vão ficar por aqui. Porque como espíritos nós viemos, como espírito nós retornaremos. E como diz o velho ditado, o caixão não tem gaveta. Não é isto? Então esse tema vai com certeza nos ajudar nesse processo que eu chamo de transformação nossa pelas ideias, para que através das ideias a gente possa espiritualizar-se cada vez mais. Tá bom? Vamos começar então com o nosso tema. Desapego é a capacidade consciente de perder vínculos emocionais de coisas, cargos, títulos, pessoas, ideias ou resultados, não por indiferença, mas para viver com mais liberdade, leveza e menos sofrimento. Então, olha que interessante, a capacidade consciente, porque a gente tem que fazer um trabalho consciente, de perder vínculos emocionais. Coisas, cargos, títulos, como é difícil, pessoas, ideias ou resultados também, porque às vezes você se apega a que você quer que seja aquele resultado e nem sempre vai ser possível. Mas para que a gente precisa se desapegar? Para perder o vínculo emocional, aquilo que eu estava falando do desenvolvimento do espírito. A pessoa que pratica o desapego reconhece e aceita a transitoriedade da vida e sabe que que não possui o controle sobre tudo, inclusive a própria vida. Difícil pensar nisso, né? A gente acha que a gente tem o controle da nossa vida. Apesar de que nós aprendemos, com a pandemia, que não tínhamos controle sobre nada, certo? Mas nem todos aprenderam de fato com a pandemia. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. Nós não temos controle nem sobre a nossa própria vida. No desapego não significa que a pessoa seja fria, mas sim que ama e se envolve sem se perder. Pois sabe que perdas e mudanças são naturais e não definem a sua essência, o que a levam a maior serenidade e bem-estar. Então, a pessoa desapegada é uma pessoa que tem mais serenidade para viver, vive melhor e vive em paz. Enfim, a pessoa que é desapegada sabe usufruir das coisas e situações de forma equilibrada e pacificada com o seu próprio ego. A questão do ego aqui é de extrema importância. Porque normalmente o apego ele tem a ver com essa coisa do eu. Eu, para mim, meu, não é assim? Então é o ego falando mais alto. E quem pratica o desapego está se desapegando desse processo do próprio ego. Você sabe com quem está falando? Vocês já passaram por alguma situação assim? De conversar com uma pessoa e ouvir esse tipo de frase?
Sabe com quem está falando? Uma pessoa que age assim, ela é desapegada? Eu pergunto para vocês. Não, né? Está em paz consigo mesma? Com seu ego? Se ela tem necessidade de, olha, você sabe com o que você está falando? É porque ela não está em paz com ela mesma. Ela precisa que os outros saibam quem é ela. Será que essa pessoa sofre e faz outras sofrerem? Eu imagino que ela deva sofrer muito por ter essa necessidade. E faz os outros sofrerem também por conta da sua atitude, né? Bom, Jesus propõe o desapego. Se queres ser perfeito, vá, vende os teus bens, dê os dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Está lá em Mateus 19, 21. Isso aqui é aquela passagem do jovem rico que queria seguir Jesus e perguntou como é que ele faria, né? Aí Jesus falou, olha, faz o seguinte, vende os seus bens, doa aos pobres e me siga. O rapaz fez isso, segundo o que está lá no Evangelho? Não, né? O jovem foi embora triste, pois amava suas propriedades, mostrando que não conseguia se desapegar. A frase vende tudo o que tens e dá aos pobres é um convite para pensar no que realmente é importante ao espírito. Nós começamos essa palestra falando isso, certo? Espíritos viemos e espíritos voltaremos. Destaca que o amor e apego pelas posses materiais podem nos afastar da nossa espiritualidade. Para seguir Jesus, você queria se espiritualizar, mas não consegue se desvencilhar dos apegos terrenos. Então fica difícil, né? Olha essa outra. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é deixar o ego de lado. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Vamos pegar o caso do jovem rico. Para ele, se fazer de tudo era perder a sua vida, né? Só que ele iria encontrar o quê? A vida espiritual, né? De fato, o que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Essa também está em Mateus 16, 24. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ele está falando aqui de que vida? Da vida espiritual, certo? E também na material. Por que adianta a pessoa amelhar um monte de coisas que depois não vai usufruir quando desencarnar? Aliás, vai dar problemas aí para os herdeiros, né? Se não fizer a coisa bem feita. Jesus destaca a importância de negar a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir um caminho de desapego. Pois quem tenta salvar sua vida apegando-se ao ego, acaba perdendo-a. Enquanto quem se desapega por um propósito maior encontra na sua essência espiritual, a sua essência espiritual, que é a verdadeira vida. A verdadeira vida nossa, gente, é a essência espiritual. Tudo isso aqui que nós temos é passagem. Ela não é vitalícia. O que é vitalício é o espírito. Então, negar-se a si mesmo é ultrapassar a transitoriedade do mundo e viver na integridade da vida. Tomar a cruz é reconhecer os dilemas mentais e buscar inspiração na sabedoria divina. Sem conexão com o divino, as pessoas vivem como mortas, mesmo estando vivas. O apego ao ego leva à perda de si mesmo, enquanto o desapego permite a integração com o espírito, o verdadeiro eu.
Vocês viram que eu coloquei aqui, vivem como mortas, né? Parece um contrassenso. A gente lembra que nós estamos falando de espírito, certo? Quem está muito apegado às coisas materiais está viva por espírito? É a pergunta que eu faço para vocês. Está como morta, certo? E que tem de morto-vivo por aí, vocês não têm ideia, viu? Olha mais essa aqui. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Olha que conselho que ele dá lá atrás. Ele via as pessoas querendo, né? Olha, não ajunta, por quê? Os ladrões vão querer roubar, as traças vão corroer, vão acontecer mil e uma coisas, certo? E ainda ele segue: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Então não há como roubar o seu tesouro que está no céu. Não há como roubar a sua espiritualidade, sabe? Isso é seu. E agora vem o final. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Uau! Aonde tiver teu tesouro, vai estar teu coração. Eu acho essa última frase aqui de uma profundidade para a gente refletir muito. Quais são os tesouros que nós almejamos, ou que nós albergamos, que nós mantemos? É onde vai estar nosso coração. Não é para chamar atenção? Mas os espíritos também falaram do desapego, tá? A atitude de verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando demonstrada, é admirada por todos como se fosse um fenômeno. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 895. Em 1857, os espíritos falaram para Kardec o seguinte: olha, o verdadeiro desinteresse, né, a atitude de verdadeiro desinteresse é coisa tão rara, já era raro naquela época, que quando demonstrado, é admirada por todos, como se fosse um fenômeno. Então parece que é um fenômeno a pessoa ser desapegada, né? Ela não tem, ela ser desinteressada das coisas. As pessoas que se expõem a servir outros sem interesse, às vezes denotam, né? Ou demonstram para os outros algum interesse. Ah, alguma coisa tem aí. Não é possível que a pessoa esteja fazendo isso. O que é noticiado na TV? A pessoa que acha uma maleta lá de dinheiro e devolve, como se fosse uma coisa... O quê? Aqui, os espíritos estão falando, lá falaram em 1857, como se fosse um fenômeno. O apego à matéria constitui sinal de inferioridade, porque quanto mais presa aos bens deste mundo, menos a pessoa compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de forma positiva o futuro. Ainda é a continuação daquela questão, tá? 895. O que eles estão chamando a atenção aqui da gente? Que o apego, ele leva à inferioridade, que por sua vez nos prende. O apego leva à inferioridade, que se transforma em prisão. São os espíritos falando do quê? Que tipo de prisão? Prisão espiritual. Você, na hora de ter que retornar, que é a nossa realidade, talvez não consiga ir em paz. Está o seu nível de apego às coisas. Então vem esse alerta também dos espíritos, tá? O apego é fonte de corrupção. Fiz questão de colocar isso aqui porque está muito em moda. Só as notícias que a gente ouve. Né? O apego excessivo, principalmente a riquezas, poder e status,
é a raiz psicológica da corrupção, que motiva pessoas a abusar da autoridade para ganhos ilícitos. Nos agentes públicos, essa busca por vantagens pessoais corrompe o bem-estar social, desviando recursos essenciais como saúde e educação. E sabe o que mais me admira? Que a gente vê notícias de pessoas que são pegas lá em corrupção, que se conheceram na igreja. Olha que interessante. Então vão na igreja para buscar, teoricamente, a espiritualização, não é isso? Se conhecem lá e dali criam, né, grupos de corrupção. O que estão aprendendo na igreja? É para pensar, não é? Existe uma diferença muito grande entre espiritualização e religião, entre religiosidade e religião. Você pode ter muita religiosidade sem pertencer a nenhuma religião. Mas isso aí é tema para outra palestra. Importante a gente entender aqui que o apego excessivo ela é fonte de corrupção. Eu pus excessivo, tá? Só que também o desapego não significa frieza, você não precisa ter o coração gelado, né? Frio. Isso porque compreendem o desapego não significa frieza, por quê? Porque compreendem a imponderabilidade e se libertam, né? Libertaram de algo muito profundo, que é o medo. Medo do julgamento alheio, medo de perder, medo das mudanças. Simplesmente aprenderam a aceitar as circunstâncias. Então não significa você ser frio para as coisas, significa você ter uma consciência, né, de que você não pode se apegar extremamente e perder, né, o medo de perder. Tem pessoas que morrem por medo de perder. Olha o absurdo. E adoecem também por medo de perder. Para nós que buscamos a espiritualidade, é importante entender que somente após nos livrarmos dos medos mais arraigados e profundos, é que poderemos, de fato, nos tornarmos desapegados. Quando eu aprender a viver de forma confiante no divino, né, sabendo que as coisas acontecem no seu devido tempo, da forma como deveriam acontecer, eu me desapego. E eu passo a ter mais paz comigo mesmo. Quanto mais desapegados nós nos tornarmos, maior será a nossa capacidade de amar a todos com plenitude, com entrega, sem nenhum tipo de exigência, de cobranças e nem expectativas. Que é o verdadeiro amor. Mas o amor que é propagado, que é propalado por aí, é o amor que gera o apego, né? Gera dominação, gera possessão, a exigência do amor, quando deveria ser algo que é liberto, né? Algo que faz parte do ser. O apego impede o autoconhecimento. Ele não permite que você se conheça. A mente presa a fatos, pessoas e opiniões não consegue perceber sua verdadeira essência. O apego à satisfação do ego distrai e afasta a pessoa do espiritual. Livre do ego, descobre que sempre esteve repleta do divino. Acabei de falar aqui, se você vive confiante no divino, você está repleta dele. Mas se você está distante, você se apega e você não se conhece. Por quê? Porque você está atendendo sempre os anseios dos outros. Também mantém a mente em turbilhão. O apego mantém a pessoa em constante estado de agitação mental, com fluxo desordenado de ideias, pensamentos, emoções e preocupações, dificultando o foco e a concentração,
levando à ansiedade e ao estresse. Doencinha moderna, estresse. Como é que o apego vai gerar estresse? Vocês acham que não gera estresse? Outras coisas mais também, né? Ao aquietar-se, a mente foge do ego, permitindo que a pessoa acesse mensagens profundas da alma e da espiritualidade. Vocês já pararam para pensar por que nos pede para a gente, quando vai orar, para a gente ficar em paz, assim, em silêncio, tranquilidade? O que é que a gente almeja com isso? Estar, né, em silêncio, para poder captar. A gente transmite e a gente recebe. Se você está muito apegado às coisas, agora você vai orar e você tem que fazer os rituais. Você está mais ligado em quê? No mental ali ou no não errar no ritual? Está parando para pensar nisso? Decorar as palavras para não errar significa que você está orando desapegado? Está orando confiante? Ou está simplesmente repetindo palavras que foram decoradas? Apegado às palavras, apegado aos rituais. A quietude promove sabedoria, pois o estado de tranquilidade interior permite o encontro com o próprio espírito. A inquietação e os desejos bloqueiam o acesso à sabedoria superior. Quando eu coloco aqui que a inquietação e os desejos bloqueiam, por quê? Porque se você está inquieto, você não está ligado. Você não se abre para a espiritualidade superior. Então é preciso que você se pacifique. É preciso que você busque a espiritualidade em si, desapegando-se de coisas, como eu já falei aqui, né, de rituais, de decoração, de decorar palavras, coisas desse tipo, para que seja algo autônomo, que seja algo, inclusive, espontâneo. O desapego reflete o amor real. O ciúme nasce do apego e do medo de perder. É importante distinguir entre amor, o verdadeiro, né? Entre amor verdadeiro, relação simbiótica e apego familiar. A realização espiritual está na fraternidade e não no apego egoísta. Então, quando a pessoa sente ciúmes, ela não percebe, mas ela está tão apegada às coisas que o ciúmes gera essa desconfiança, essa incerteza, essa falta de confiança mesmo, né? E ela não percebe que ela está se desamando também. Não está de bem consigo mesma. Relacionamentos saudáveis são gerados pelo desapego. O desapego permite relações familiares e comunitárias saudáveis, sem ansiedade de separação, acreditando que os laços afetivos se expandem por vidas sucessivas e para toda a humanidade. Hoje em dia está difícil encontrar casais assim, né? Longevos. Porque se criou, em função do que o mundo está apresentando como o padrão, esse mundo que é de consumo excessivo, né? Onde você tem que ter, em detrimento de ser, as pessoas estão cada vez mais dispensáveis. As relações estão mais instáveis, mais frágeis, menos sinceras, menos respeitosas. O apego, então, leva a esse estado de coisa. O desapego leva a situações em que você consegue manter relações mais duradouras, porque deixa de ter exigências absurdas de um para com o outro. Como ambos estão em paz, né, consigo mesmo, com seus conscientes e por aí afora, a relação se torna mais saudável.
A crença na reencarnação incentiva o desapego. Nós, como espíritas, né? Por acreditar na reencarnação, temos um incentivo aí a nos desapegarmos. Pois liberta a pessoa da materialidade das coisas e dos preconceitos. Entende o real vínculo espiritual dos seus entes queridos e tem visão mais elevada da vida e do futuro espiritual. Não sei se ficou claro isso. Quando eu acredito na reencarnação, eu sei que, por exemplo, o meu filho de hoje ou minha filha pode ter sido meus pais. Eu sei que a minha esposa de hoje pode ter sido meu avô, por exemplo. Então, com isso eu crio, eu me desapego dos conceitos que existem, né? que a sociedade também impõe. Eu sei que nós somos seres espirituais, que estamos convivendo juntos para um propósito de aprendizado mútuo. E que a gente pode estar trocando essas experiências. Então eu me desapego dos títulos de pai, de mãe, de filho, e por aí afora. Você é meu irmão espiritual convivendo comigo. Ai, mas assim acaba todo o romance. Caramba. E eu que estava esperando desencarnar, esperar meu marido lá no plano espiritual. Chega lá e descobre que ele foi teu avô. Ai, que triste. Gente, desculpa a brincadeira, tá? Mas é para a gente pensar. Se essa é a realidade que os espíritos apresentam, a gente tem que usar a razão para a gente poder se sobrepor à emoção. A gente não pode viver a vida no emocional, sendo seres racionais. Desculpe se eu estraguei o romantismo, tá? Mas é para pensar. A minha mulher vive falando que vai ficar me esperando, ou eu tenho que esperar ela lá. Eu falei, negativo. Não conte com isso. Primeiro que a gente nem sabe se vai estar juntos. Tem esse detalhe. Ah, como assim? Diferenças de vibração, diferenças de valores, uma série de coisas. Leva o apego, né? O desapego leva a liberdade e confiança, pois o desapego desenvolve liberdade e autoconfiança. O cárcere está nos próprios atos e atitudes e também nos vínculos criados com quem amamos. Acabei de falar sobre isso. Eu não posso criar um vínculo com a minha esposa de ser o marido sempre, ela sempre ser esposa e os meus filhos sempre ser filhos. Não existem esses vínculos. O vínculo é espiritual, é isso que eu estou querendo dizer. Liberdade e confiança. Até para aprender com os próprios filhos. Que às vezes eles podem ser superiores a nós e nós não sabemos. Ou não permitimos. O desapego é o oposto ao perfeccionismo. O perfeccionismo busca controlar resultados com padrões altos e autocrítica exagerada, gerando ansiedade. Não sei, eu sei que aqui não tem ninguém perfeccionista, mas eu conheço pessoas perfeccionistas que é desse tipo aí, de deixar as coisinhas no mínimo detalhe. É um grau de exigência muito grande, que gera, né, ansiedade, gera transtornos. O desapego liberta a necessidade de controle, aceitando falhas e o fluxo natural da vida. Ajuda a superar o perfeccionismo, focando na autocompaixão. O perfeccionista precisa aprender a se gostar, precisa aprender que ele pode errar, precisa aprender que as coisas não precisam ser do jeito deles. Também promove a libertação dos grilhões mentais. A gente já falou dos problemas ali da mente em turbilhão, agora são os grilhões mentais. Cultivar o desapego em vida com amor, perdão e foco na espiritualidade facilita a readaptação ao plano espiritual com uma transição tranquila, em paz e sem sofrimentos. Vou insistir com vocês, uma hora nós vamos voltar. Do espírito viemos, para o espírito retornaremos. Não é assim?
É diferente do pó viemos e ao pó retornaremos. Porque quando se fala do pó, a gente está falando do corpo. Eu estou falando do espírito. Vamos retornar de que forma? Apegados às coisas? A gente vai conseguir se desprender e seguir? Ou a gente acha que é imprescindível na vida das pessoas, na vida dos filhos, sei lá, na vida dos parentes, na vida dos empregados? É isso. Por isso que é necessário praticar, você saber que você tem coisas, mas você se desapegar delas, porque uma hora você não vai estar à frente delas. Quais são os benefícios do desapego? Menos estresse e ansiedade, pois alivia a pressão de controlar resultados e depender de coisas ou pessoas para a felicidade, diminuindo o peso emocional. Nossa, diminuir peso emocional é um negócio que a gente tem que trabalhar muito, e para isso a gente tem que usar o racional. Para isso que veio a doutrina, tá? Mais liberdade e leveza, pois o desapego libera a mente do passado e das preocupações com o futuro, gerando uma sensação de expansão e tranquilidade. Liberdade e leveza. Melhores relacionamentos, pois permite focar em conexões autênticas, fortalecendo laços baseados em respeito e apoio mútuo, sem desperdiçar energia com o dispensável. Quantas energias a gente dispensa lá no lar, por exemplo, às vezes com discussões, com coisas que são dispensáveis. E que não são importantes para a relação, por exemplo, para a espiritualização das pessoas. Abertura para o novo, pois cria espaço para novas experiências, aprendizados e oportunidades, abraçando mudanças com mais facilidade. Quando você está muito apegado, você não se abre para o novo. E aí, apegado, por exemplo, aos conceitos, apegado às rotinas, apegado ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão falar, você se fecha e você não se abre para o novo. Possibilita foco e aumento de produtividade, pois ajuda a direcionar a energia para o que realmente importa, atenuando distrações emocionais. Ô Ed, você está querendo dizer que a pessoa pegada ela tem distrações emocionais? Ué, tudo que a gente viu até agora. Quando você está apegado em coisas, você está distraído com elas. E emocionalmente preso. Proporciona maior resiliência, pois fortalece a capacidade de lidar com as perdas e desafios, aceitando a efemeridade das coisas. O que é efemeridade? São coisas que, normalmente, as coisas, na verdade, elas não nos pertencem, né? Elas são efêmeras, elas são dispensáveis, elas podem se esvair, elas podem acabar, a gente pode não as ter, a gente pode as perder. Mantém a paz interior, pois promove um estado de contentamento e aceitação do momento presente, sem precisar de nada específico. Aumento do controle e da eficiência, pois ao promover o desapego de objetos e tarefas desnecessárias, ganha-se clareza e sensação de controle no dia a dia. Eu coloquei uma coisa que parece um contrassenso aqui, né? Sensação de controle. Porque normalmente a pessoa apegada é aquela que quer ter controle. Mas o desapegado tem mais controle do que vocês imaginam. Como assim? Se ele é desapegado, ele não tem um controle. Tem sim. Porque como ele está em paz, as coisas virão automaticamente. Não tem uma frase de Jesus que diz assim: buscai primeiramente o reino dos céus, porque todo o resto lhe será dado por acréscimo.
É mais ou menos isso que eu quis dizer aqui. Como praticar o desapego? Primeiro vamos ver aqui o desapego material. Livrar-se de objetos, roupas, papéis que não servem mais, praticando o desapego de bens acumulados. É fácil? Não é. Mas é necessário. Conheço pessoas, gente, que têm coleções de coisas que sequer olham. Sabiam? Tem a coleção, mas está guardado lá dentro. Ninguém vê, não coloca para as pessoas verem. Qual é o sentido de você ter isso? Não faz o menor sentido. Se as pessoas não estão vendo, para que você está colecionando? Para que você está mantendo? Para satisfazer o seu ego? Seu ego está em descontrole. Desapego de pessoas e relacionamentos, que também não é fácil. Aceitar o afastamento natural, a mudança de amigos e familiares e reconhecer que o amor não é posse, mas apreciação. O dia que a gente aprender que amor é apreciação e não posse, a gente vai ser muito mais feliz, muito mais desapegado, a gente vai transformar a nossa vida e a vida das pessoas com quem a gente se relaciona. Desapego de expectativas. Não se prender a um resultado específico, permitindo que as coisas se desenrolem sem a pressão de ter ou precisar que seja do seu jeito. Eu preparei essa palestra aqui, certo? Quando eu a preparei, eu tinha uma expectativa, e eu vim fazê-la. A minha expectativa é transmitir o melhor possível. Não sei se está acontecendo, eu estou tentando fazer o meu melhor. Mas eu não preciso ter e precisar que seja entendeu? Um sucesso ou coisa desse tipo. Esse é o grande problema que nós temos. A gente quer ter as coisas e tem que ser e precisar daquele jeito. Aí é sofrimento. Porque às vezes vem uma coisa que não é aquilo que você está esperando, que poderia lhe ser satisfatório, e você não a aceita com gratidão, por exemplo. Porque você esperava a coisa a mais. A pior coisa que pode ter é a ingratidão. E normalmente a pessoa apegada é ingrata. Autoconhecimento. Entender seus medos, solidão, fracasso, que geram apego, buscando ajuda profissional se necessário para lidar com distanciamento emocional. Então, se você está vivendo essa situação, buscar ajuda. Pode ser aqui mesmo na casa espírita. Mas às vezes você precisa de um profissional para te ajudar nesse sentido. Eu recomendei para essa pessoa que eu falei para vocês que tem coisas guardadas lá, que buscasse ajuda. Porque ela veio conversar comigo. E aí eu expliquei, não faz sentido você manter coisas, né? Aí sabe o que ele me falou? Mas eu já estou começando. Falei, como assim? Eu tinha uma coleção de carrinhos Hot Wheels, que fica assim, não sei se vocês conhecem o carrinho Hot Wheels, é pequenininho. E o dele estava assim, no quadro de vidro, né? Com vidro. Falei, eu já entreguei, já dei para o meu filho. Falei, é legal, já é o começo. Só que o meu filho quis mexer, eu não deixei. Falei, bom, então precisa trabalhar mais. Ora, faz sentido? Ele deu, mas não deixa o filho mexer. Só para vocês entenderem, né, o nível que chega. Foco no presente. Valorizar o que agrega, desapegar-se do passado e focar no que faz bem no agora, com uma visão mais ampla e fraternal. Vamos concluir a nossa palestra. Isso é o quê? Trovão? É? Vocês estão ouvindo ou não? É trovão? Será que tem espírito arrastando as coisas lá em cima? Vou sair correndo daqui. Já pensou? Já estou se desapegando. Vamos ver essa frase aqui, ó.
É incoerente aquele que vive apegado às coisas exteriores e, ao mesmo tempo, busca ardentemente a paz interior. Olha que profundidade essa frase, hein? É incoerente o que vive apegado às coisas, buscando a paz interior. Ele se apega às coisas exteriores, mas busca a paz interior. Sabe quando ele vai encontrar? Essa frase aí, gente, é do espírito Hamed, tá? Que, aliás, o livro dele é que eu me baseei para fazer essa palestra. Um dos livros dele, né? Agora, olha essa outra aqui, que interessante. A renúncia é libertação. Não querer é poder. Olha que interessante, ela é o contrário do que normalmente você ouve, não ouve? Querer é poder, querer é poder. No caso do desapego, não querer é poder. É para a gente pensar, tá? O não querer traz mais poder do que aquele que quer. Porque o que não quer está em paz, certo? Enquanto o outro está ali no desespero. Quem é que tem o verdadeiro poder aí? Sobre si mesmo, inclusive. Essa frase aí não é de nenhum espírita, é do Fernando Pessoa, tá? Dos seus livros. Então agora vou uma questão aqui para vocês, ó. Você ama para libertar ou para aprender? É para pensar, tá? O que você está tentando salvar ou retendo na sua vida que na verdade está impedindo o seu crescimento? Estou falando aqui de crescimento espiritual. E às vezes até pode ser o crescimento material também. O que você está tentando salvar e retendo, sabe? Que está te impedindo de crescer. Agora eu vou fazer o seguinte, peço para que você pense em 3 coisas que poderia se desapegar hoje para viver com mais leveza. Não precisa ser agora, tá? Saiam pensando. 3 coisas que eu poderia me desapegar. Já é um começo para você começar a trabalhar essa questão da leveza que você precisa para viver. Tá bom? É isso. Agradeço a atenção de vocês. Tudo de bom. Tem questões, Milena? Eu queria agregar a sua conversa, que me faz refletir. Quanto menos eu tenho, mais feliz eu sou. Quanto menos eu tenho, mais feliz eu sou. Bom, tá aí. Quanto menos você precisa, você mais feliz é, certo? Quanto mais você busca coisas, mais infeliz, porque você depende das coisas para ser feliz. Gostei. Não sei se vocês lembram de um dia que eu contei a história de que eu fui num cliente. Não sei se vocês estavam aqui. Eu fui num cliente visitá-lo, entrei na sala de reunião, enquanto eu aguardava, tinha uma moça a moça da limpeza limpando ali e cantando. Estava com um foninho, estava cantando, limpando. Aí entrou a pessoa com quem eu ia falar. Deu uma olhada para ela assim, bravo. Ela saiu. Aí ele sentou, pediu desculpa, falou, desculpa, mas eu não suporto essas pessoas. Como é que pode estar cantando aqui com um emprego desse? Eu olhei para ele assim, não falei nada, porque eu não sou besta, certo? Eu precisava vender para ele. Eu não ia falar coisas para ele, certo? Ele deve estar ouvindo agora aí na palestra, sei lá. Mas tem que ser precavido, certo? Mas vocês percebem? Ele estava incomodado, indignado, porque a outra era feliz, fazendo coisas simples. Está aí um exemplo disso que você falou. Né? Mais alguma questão? Temos questão na internet, Milena? Sem perguntas online, muito bom. Então, gente, agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Peço que Jesus possa nos envolver com a sua energia amorosa, para que todos nós estejamos bem, para o regresso aos nossos lares. Tudo de bom para vocês, tá? Obrigado. É.